Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Antes de falar dessa terça-feira, das perspectivas para a semana, a gente precisa falar sobre os últimos 2 dias aqui no sul de Minas, onde chuvas persistentes causaram alguns transtornos. Antes de mais nada, a gente precisa explicar que na sexta-feira os modelos meteorológicos mudaram bastante. Essa chuva inicialmente era para cair na capital paulista, região metropolitana de São Paulo, que esperava mesmo esse alerta. Mas ela se expandiu e veio aqui para o sul de Minas, e cidades como Itajubá figuraram nas maiores precipitações, os maiores volumes de chuva contabilizados pelo IMET nas 24 horas do dia 19 de outubro. O que é perigosíssimo, gente. 144 milímetros é muito acima da média para todo mês na cidade de Itajubá, que na média histórica fica aí em torno de 114. Então a gente extrapolou 30 milímetros e isso caracterizado em 24 horas, é muita coisa. Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, não ficou atrás, registrou 141 milímetros. E aí, como você acompanha na ilustração, a gente tem cidades como Maria da Fé, Três Corações, Cariaçu, Lambari e também Pouso Alegre figurando no ranking. Só que aí IPA vale o puxão de orelha, foi bem mais do que 77,6 milímetros, mas somente esses 2 pluviômetros do Cidade Jardim do Faisqueira estavam funcionando mais ou menos. As principais ali, principalmente na região do centro, como Santo Antônio, a do Rio Sapucaí Mirim, do Rio Mandu, não estavam em funcionamento no momento da medição e Pouso Alegre poderia sim ter figurado entre as cidades com maior volume, visto a persistência dessa chuva aqui na cidade. E como é que ficam os próximos dias, gente? Nesse momento, nós temos uma frente fria bem próxima do estado do Espírito Santo se afastando em alto mar, provocou algumas instabilidades ainda nessa segunda-feira, mas na terça já não vai ter influência alguma. E nós temos uma outra frente fria em formação na região sul e que deve sim provocar chuva no estado do Rio Grande do Sul e nos oestes de Paraná e Santa Catarina. Mas aí, gente, essa frente fria vai avançar, vai chegar ao litoral paulista e ela deve provocar chuva aqui no sul de Minas mais para frente no meio da semana. Por enquanto, o que a gente tem ainda são algumas instabilidades na atmosfera e a condição de tempo aí de calor e umidade que pode provocar alguma chuva isolada. Como é uma frente fria aqui no estado do Espírito Santo que está se afastando, o que ficou foi uma área de alta pressão. Então, em parte do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, a gente não tem chuva nessa terça. Aqui no sul de Minas a gente ainda tem alguns períodos de sol, mas como eu disse, pancadas isoladas entre a tarde e a noite, como demonstra aqui o nosso mapa do IMET. Mas é uma chuva isolada, tá, gente? Não deve ser volumes muito expressivos. O que preocupa bastante é nessa área em verde mais escuro que pega Triângulo Mineiro e noroeste do estado por conta justamente da persistência dessa chuva, solo saturado e risco que a gente traz aqui no nosso mapa para deslizamentos de terra. Ventos também mais fortes podem ser registrados em toda essa área em laranja e nessa área em amarela a gente fica em atenção justamente por conta dessa persistência da chuva do fim de semana que pode causar algum transtorno, tá? Agora falando dessa terça, como que ficam as temperaturas e a condição aqui em Pouso Alegre e cidades do entorno. Em PA, 28 graus durante a tarde, a gente tem sim possibilidade de chuva, não vai ser aquele dia perfeitamente ensolarado, vão ser períodos aí de variação entre sol e nuvens. E a gente tem Itajubá também ainda com chance de chuva de 3 milímetros. Já extrema, embora bastante nebulosidade, não deve chover e aí intercala aí com um pouquinho mais de sol, as 3 cidades registrando 28 graus. Maria da Fé, que também recebeu bastante chuva no fim de semana, na terça ainda recebe algum volume pouco expressivo, na quarta também, na quinta o tempo vira, já não tem mais possibilidade de abertura de sol. Já acontece garoa desde a parte da manhã e à tarde intensifica, chegando a 11 milímetros de precipitação e 27 graus. Na sexta, as coisas aumentam um pouco mais. Ainda sobe para 28 graus nas temperaturas, mas 22 milímetros de precipitação. E no sábado deve cair um pouquinho, com o tempo voltando a firmar com proximidade na segunda-feira, mas isso se nada mudar com a formação de um novo ciclone extratropical próximo da Argentina que deve passar pelo estado do Rio Grande do Sul. Isso vai fazer com que o modelo meteorológico possa mudar bastante e as chuvas e também os ventos mais fortes também podem vir aqui para o sudeste numa escala menor, mas devem acontecer. Então vai acompanhando a previsão do tempo aqui do Mando News para saber como que fica a nossa região nos próximos dias.